Olá, Lara. Bom, vou proceder então à resolução dos exercícios que me enviaram por mensagem para ver se dou aqui uma ajuda em alguns deles. Portanto, primeira notícia, não tenho máquina de calcular, o que implica que não vou fazer os cálculos detalhadamente. Vou só dar aqui umas ideias gerais de como é que se resolvem estes exercícios. Vamos começar pelo exercício da página 388, o exercício 2.2. Então diz o seguinte: portanto, todas as equipas que participam no Europeu de Futebol da UEFA, realizado na Polónia e na Ucrânia, poderão inscrever 23 jogadores. Dos 23 jogadores que Portugal levou ao Europeu, 3 eram guarda-redes, portanto temos 3 guarda-redes, mais 8 defesas, portanto 8 defesas, e 7 médios, 5 avançados. Portanto, temos 7 médios, 5 avançados. Diz então no 2.2: durante os 3 primeiros dias do Europeu, o treinador vai escolher ao acaso 2 jogadores por dia. Eu vou fazer aqui um esquema, talvez ajude a compreender melhor o exercício. Portanto, temos o primeiro dia, temos o segundo dia e temos o terceiro dia. Portanto, durante os 3 primeiros dias do Europeu, o treinador vai escolher ao acaso 2 jogadores por dia, excluindo os guarda-redes. Portanto, os guarda-redes estão fora. Ficamos apenas com 20 jogadores disponíveis, não é? Temos aqui então os nossos 20 jogadores. Portanto, vai escolher então 2 jogadores por dia para estarem presentes numa conferência de imprensa. Seja x a variável aleatória que representa o número de vezes que nos 3 primeiros dias o treinador escolhe 2 avançados para a conferência de imprensa. Construa a tabela de distribuição de probabilidades da variável aleatória x. Ora, se nós repararmos, a variável x representa o número de vezes que nos 3 primeiros dias o treinador escolhe 2 avançados para a conferência de imprensa. Vamos ver, por exemplo, um exemplo. Ele pode escolher, para o primeiro dia da conferência de imprensa, pode escolher, por exemplo, um defesa e um avançado. Para o segundo dia da conferência, pode escolher, por exemplo, 2 avançados. Para o terceiro dia da conferência, pode escolher, por exemplo, 2 defesas. Ora, para esta situação, a variável x, que representa o número de vezes que nos 3 primeiros dias o treinador escolhe 2 avançados para a conferência de imprensa, a variável x, neste caso, tomaria o valor 1. Porque nestes 3 dias, apenas há um dia em que foram escolhidos 2 avançados. Outro exemplo. O treinador poderia ter escolhido para o primeiro dia 2 avançados, para o segundo dia 2 avançados e para o terceiro dia, por exemplo, um defesa e um médio. Ora, nesse caso, a variável x assumiria o valor 2. Porque há 2 dias dentro dos 3 dias onde o treinador levou 2 avançados. Ok? Então, se nós pensarmos bem, o que nós temos que analisar em cada resultado possível, e aqui é que é a dificuldade deste exercício, é perceber o que é cada resultado possível nesta experiência, e este que está aqui é um resultado possível. Este que está aqui é outro resultado possível. E assim sucessivamente, ou seja, em cada resultado possível que nós temos, é que analisar que tipo de jogadores ele levou em cada dia. Digamos que eu tenho que aqui executar 3 tarefas. Perceber que jogadores é que ele levou no primeiro dia, que jogadores ele levou no segundo dia e que jogadores ele levou no terceiro dia. Reparem que em cada uma dessas 3 tarefas eu tenho sucesso ou insucesso. O que é ter sucesso na primeira tarefa? É exatamente ele levar 2 avançados no primeiro dia. O que é ter sucesso na segunda tarefa? E levar 2 avançados no terceiro dia. Então esta experiência parece-me ser uma experiência de provas repetidas. Já que eu sei que tenho que executar 3 provas, todas idênticas, vou ter sempre que fazer a mesma coisa, portanto analisar em cada prova que tipo de jogadores ele levou, e há
apenas dois resultados possíveis em cada prova. Sucesso, isto é, levou dois avançados, ou insucesso, portanto não levou dois avançados. Por exemplo, neste resultado possível há um sucesso e dois insucessos. Neste resultado possível há dois sucessos e um insucesso. Então eu diria que neste caso, tendo em conta a definição da variável x, que a variável x tem então uma distribuição binomial com n e p. Claro que o nosso n, que é o número de provas, é igual a 3, tá? Porque nós vamos executar 3 provas, perceber o que ele vai levar em cada um dos 3 dias. Agora falta o p. O que é o p? É a probabilidade de sucesso em cada prova. Isto é a probabilidade de numa prova, num dia, ele levar 2 avançados. Ora, qual é a probabilidade de ele levar 2 avançados, por exemplo, no primeiro dia? Num dia específico? Bom, ele tem que escolher 2 jogadores de entre 20. Então, temos aqui como casos possíveis combinações de 20, 2 a 2. E o que nós pretendemos é que ele leve num dia 2 avançados. Ora, o número de casos favoráveis é exatamente combinações de 5, 2 a 2. E temos aqui, então aqui a nossa probabilidade de sucesso. Ok? Portanto, a variável x segue então uma distribuição binomial com parâmetros 3 e combinações de 5, 2 a 2 sobre combinações de 20, 2 a 2. Eu não tenho aqui a minha máquina para fazer este cálculo. Isto vai dar aqui uma probabilidade. Estava aqui a ver se conseguia fazer de cabeça. Até não deve ser muito difícil. Isto vai ficar 5 vezes 2 sobre 10 vezes 19. Ou seja, dá 1 sobre 19. Ok? Então a variável x segue uma distribuição binomial. 3, 1 sobre 19. Agora, se nós queremos a tabela de distribuição de probabilidades da variável, temos que pensar nos valores que a variável pode assumir, e aí pode assumir o valor 0. Significa isso que em nenhum dos dias ele leva 2 avançados. Pode assumir o valor 1, aí significa que ele leva um avançado, como é, por exemplo, este caso que eu apresentei aqui, num dos dias. Pode assumir o valor 2, leva em 2 dos dias 2 avançados. E pode assumir o valor 3, que é nos 3 dias ele leva 2 avançados. Depois, calcular a probabilidade é muito simples. Qual é a probabilidade de x igual a 0? Ora, qual é a probabilidade, no fundo, de não haver nenhum sucesso, de ele nunca levar em nenhum dos dias 2 avançados? É dada por 1 sobre 19. Peço desculpa, 1 sobre 19 é a probabilidade de sucesso. A probabilidade de insucesso é 18 sobre 19. Elevado exatamente a 3, não é? Portanto, 18 sobre 19 elevado a 3, porque só vamos ter 3 insucessos. A probabilidade de cada insucesso é 18 sobre 19, então fica 18 sobre 19 vezes 18 sobre 19 vezes 18 sobre 19. Que é 18 sobre 19 ao cubo. A probabilidade de x igual a 1 vai ser igual. Ora, neste caso já vou ter um sucesso e 2 insucessos. Então, das 3 provas, vou escolher a prova onde vou ter o sucesso. Depois, há um sucesso cuja probabilidade de ocorrer é 1 sobre 19. E como há um sucesso, há naturalmente 2 insucessos. A probabilidade de x igual a 2 é igual às combinações, portanto aqui vou ter 2 sucessos, é como neste caso, 2 sucessos e 1 insucesso, então das 3 provas vou escolher os 2 sucessos. Depois vamos ter como probabilidade de sucesso em cada prova 1 sobre 19, mas há 2 sucessos, portanto 1 sobre 19 ao quadrado, vezes 18 sobre 19, elevado a 1, uma vez que se há 2 sucessos, há 1 insucesso. E por fim, temos então ainda a probabilidade de x igual a 3, que é naturalmente 1 sobre 19 ao cubo, porque isso significava que tínhamos 3 sucessos nas 3 provas. Ele tinha levado sempre nos 3 dias 2 avançados, e a probabilidade de levar em cada dia 2 avançados é 1 sobre 19, então ficamos com 1 sobre 19, vezes 1 sobre 19, vezes 1 sobre 19. Agora é só transportar estes valores aqui para estas posições da tabela e ficamos com a nossa tabela de distribuição de probabilidades da variável. Ok? Penso que o que era difícil aqui no exercício era identificar que esta experiência é uma experiência de provas repetidas. A partir do aluno fica com a ideia que o que tem que fazer é escolher jogadores. E não é bem isso que eu tenho que analisar aqui. Não é essa a experiência. A experiência não é escolher os jogadores com a conferência de imprensa. A experiência é olhar para os 3 dias onde se realizaram as conferências
e analisar em cada dia se ele levou 2 ou não levou 2 avançados. Portanto, olhar para os 3 dias e verificar em quantos dias levou 2 avançados ou não. Por isso é que esta é uma experiência de provas repetidas. Ok? Bom, passando agora para o exercício da página 391. Eu vou só aqui apagar. Ora, vou só aqui apagar o que acabei de fazer. Vamos ver então aqui o exercício da página 391. O exercício 5. Ora, o exercício 5 da página 391. Portanto, um exercício de sucessões. Diz então, sejam P, P menos 6, vou pôr aqui, portanto, temos que P, vírgula, P menos 6 e P menos 8 são 3 termos consecutivos de uma certa progressão geométrica UDN, em que todos os termos da sucessão são todos positivos. Okay? Qual das seguintes afirmações é falsa? Bom, o que nós vamos averiguar é qual das afirmações é falsa, analisando uma a uma. A primeira afirmação, a afirmação A, diz que o P é igual a 9. Será que P é igual a 9? Bom, aqui está a chave na resolução do exercício. Reparem que, se estes são 3 termos consecutivos da progressão geométrica, então reparem que vai-se verificar uma certa relação. É quase como... Vamos supor que eu ponho aqui 3 termos consecutivos de uma progressão geométrica da razão 3. Imaginem que o primeiro termo é o 2, o seguinte vai ter que ser o 6 e o seguinte o 18. Portanto, temos aqui 3 termos consecutivos de uma progressão geométrica da razão 3. Estes são 3 termos consecutivos porque se eu dividir 6 por 2, ou seja, se eu dividir aqui 2 termos consecutivos, eu vou obter sempre a razão. 6 a dividir por 2 dá 3, 18 a dividir por 6 também vai dar 3, e portanto é no fundo esta a ideia que eu tenho que executar aqui. Como eu tenho 3 termos consecutivos, então sei que o P, vou só aqui mudar a cor, sei que P menos 6 sobre P, portanto a razão entre estes 2 termos consecutivos, vai ser igual à razão de semelhança, à razão da progressão geométrica, e P menos 8 sobre P menos 6 também vai ser igual à razão. Ok? Ora, posto isto, posso igualar P menos 6 sobre P a P menos 8 sobre P menos 6 e, se resolverem esta equação do segundo grau, vamos de facto chegar à conclusão, vai dar aqui uma equação de segundo grau, basta passar isto para aqui e multiplicar, aquilo para ali, vai dar P igual a 9. Se o P for 9, se formos aqui substituir o P por 9, a razão vai ser 1/3. Então, de facto, a opção A é uma opção correta. Relativamente à opção B, diz aqui que a sucessão V de n, e temos aqui o termo geral da sucessão V de n, definida por logaritmo na base 3 de U de n, diz aqui que é uma progressão aritmética de razão 1. Bom, esta sucessão será uma progressão aritmética de razão 1 se a diferença entre 2 termos consecutivos der 1. Ora, vamos ver quanto é que dá a diferença entre 2 termos consecutivos. Vai dar o logaritmo na base 3. Ora, o V de n mais 1, tendo em conta o termo geral da sucessão V de n, será dado pelo logaritmo de U de n mais 1 na base 3 menos o logaritmo na base 3 do U de n. Ok? Porque é o V de n é isto. Ora, temos aqui 2 logaritmos a subtrair. Podemos aqui aplicar a regra da subtração de logaritmos. Ficamos com U de n mais 1 sobre U de n. Ok? Ora, se nós olharmos com atenção aqui para este U de n mais 1 sobre U de n, reparamos que o que temos aqui é o quociente, a divisão, entre 2 termos consecutivos da sucessão U de n, que nós vimos há pouco, que era uma progressão geométrica de razão 1/3. E por ser uma progressão geométrica de razão 1/3, a razão entre 2 termos consecutivos está 1/3. Portanto, aqui ficamos com o logaritmo na base 3 de 1/3.
Ora, vamos ficar então com o logaritmo de 3 elevado a menos 1 na base 3, que é igual a menos 1, o que implica que a opção B é uma opção falsa, uma vez que, de facto, VDN é uma progressão aritmética, mas de razão menos 1. Portanto, a opção correta seria a opção B. Ok? Nós procurávamos aqui a opção falsa. Já agora, vamos fazer o C, verificar que de facto é verdadeira. Aqui o que nós temos é o termo geral da sucessão odiana. Pede para mostrar que o odiana é igual a 3 u de 1 sobre 3 elevado a n. Termo geral da sucessão odiana. Ora, uma vez que esta é uma progressão geométrica, o termo geral da progressão geométrica é dado por u de n igual a u de 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Uma vez que a razão é 1/3, já foi determinada ali atrás, ficamos com 1/3 elevado a n menos 1, portanto vai ser igual a u de 1 vezes... Aqui podemos inverter aqui a fração, passarmos de 1/3 para 3, trocando o sinal do expoente, portanto ficamos com 3 elevado a menos n mais 1, vai ficar u de 1 vezes 3 elevado a menos n vezes 3 elevado a 1, e este 3 elevado a menos n pode inverter para o denominador trocando o sinal do expoente, ficamos então u de 1 vezes 3 sobre 3 elevado a n, ok? E, portanto, ficamos exatamente com o termo geral que está ali escrito, 3u de 1 sobre 3 elevado a n. E, portanto, a opção C, de facto, também é verdadeira. No caso da opção D, pede para calcular o limite, quando o n tende para mais infinito, pede para calcular, não, diz que o limite, quando o n tende para mais infinito, do u de 1 mais o de 2 mais o u de n é igual a 3 meios do u de 1. Ora, quando olhamos aqui para este u de 1 mais u de 2 mais u de n, estamos a ver a soma dos n primeiros termos da progressão geométrica. Como é que se calcula a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica? Há uma fórmula, a soma dos n primeiros termos da progressão geométrica é dada pelo u de 1 vezes 1 menos a razão elevado a n sobre 1 menos a razão. Ora, o que nós estamos aqui a pedir é o limite desta sucessão. Portanto, o limite, quando o n tende para mais infinito, naturalmente, do u de 1 vezes 1 menos a razão, que é 1/3, elevado a n sobre 1 menos 1/3, o que é que vai dar isto? Ora, substituindo, ficamos com u de 1 vezes 1 menos 1/3 elevado a mais infinito sobre 1 menos 1/3, que é 2/3. Ora, 1/3 elevado a mais infinito, uma vez que temos aqui uma exponencial de base menor que 1, 1/3 elevado a mais infinito vai tender para 0. E, portanto, ficamos com u de 1 vezes 1 sobre 2/3, ou seja, u de 1 vezes 3 meios, 3u de 1 sobre 2. E, portanto, de facto, também é uma opção verdadeira. A opção correta aqui para a questão 5, ou seja, a opção falsa, é a opção B. Bom, vamos passar agora para o próximo exercício, da página 394. O exercício, ou os exercícios 6 e 8, penso eu. Portanto, página 394, exercícios 6 e 8. Penso eu, foi assim que eu entendi na mensagem da Lara. É um pouco estranho o exercício 8. Não sei se é o exercício 6.2. Bom, de qualquer forma, eu vou fazer aqui o exercício 6. O exercício 8 não é um exercício assim tão crucial quanto isso. De qualquer forma, depois na aula podemos falar sobre ele. O exercício 6 sim, tem aqui uns passos importantes. O exercício 8 é um exercício de geometria. Mas depois podemos falar sobre os pormenores aqui do exercício 8. Mas não é um exercício tão provável de aparecer em exame. Pelo menos os pormenores que ele tem não são tão prováveis. Relativamente aqui ao exercício 6. Ora, temos uma função f. Eu vou só pôr aqui a expressão analítica da função f. f de x igual a 3x ao cubo mais x menos 1 sobre
x ao quadrado, x quadrada, de x ao quadrado menos x, se x for menor que 0. E depois temos x mais e elevado a 3 menos x, se x maior ou igual a 0. Okay. 6.1. Estuda a função g quanto à existência de assíntotos no seu gráfico. Caso existam, indica as suas equações. Ora, vamos começar aqui. Eu defini f e, na verdade, é a função g. Vamos começar pelas assíntotas verticais. Reparem que o domínio da função g... Eu não vou estar aqui a explicar os pormenores detalhados, as composiçõezinhas que é preciso fazer referência à questão da continuidade da função g. Neste caso, continuidade em r exceto 0. É dizer que, por isso, só a reta x igual a 0 é que pode ser assíntota vertical. E vamos estudar então a existência da assíntota vertical em x igual a 0. Fazendo de facto o limite de g de x quando x tende para 0 mais, ao fazermos a substituição, vamos obter aqui no numerador 0 mais, peço desculpa, aqui no denominador, aqui neste segundo ramo. Vai dar então o limite quando x tende para 0 mais, de x mais e elevado a 3 menos x, que vai dar 0 mais e elevado a 3, que dá e ao cubo. No entanto, se eu fizer o limite g de x quando x tende para 0 menos, vamos obter o limite quando x tende para 0 menos, ora o ramo agora é o superior, 3x² mais x menos 1 sobre x ao quadrado raiz de x ao quadrado menos x, que vai ser igual a menos 1 sobre, ora, vai ficar 0 menos ao quadrado vezes a raiz de 0 menos menos 0 menos, 0 menos ao quadrado, que vai dar então menos 1 sobre 0 mais vezes 0 mais, que vai dar menos 1 sobre 0 mais, que vai dar menos infinito. Portanto, concluímos assim que a reta x igual a 0 é a assíntota vertical da guia. Okay? Convém aqui escrever um bocadinho melhor, escrever exatamente o que eu disse. A reta da equação x igual a 0 é a assíntota vertical do gráfico de guia. Passando agora para as assíntotas não verticais. Ora, como o domínio é R, podemos fazer a procura para mais infinito e menos infinito. Vamos fazer a procura quando x tende para menos infinito. Ora, quando x tende para menos infinito, vamos começar pelo m. O m será o limite, quando x tende para menos infinito, de g de x sobre x. Ficamos então com o limite, quando x tende para menos infinito, de 3x ao cubo mais x menos 1 sobre x ao quadrado raiz x ao quadrado menos x sobre x, que vai ser igual ao limite, quando x tende para menos infinito, de... Ora, aplicando aqui a regra do pneu, ficamos com 3x ao cubo mais x menos 1 sobre x ao cubo raiz quadrada de x quadrado menos x. Como temos aqui uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, mas não há exponenciais nem há logaritmos, vamos resolver esta indeterminação por fatorização. Temos aqui um radical. Será que é preciso eliminar a raiz? Não, neste caso não é preciso, porque o radical aparece sozinho. Só é necessário eliminar a raiz no caso do x tender para infinito. No caso do x tender para número, aconselho sempre a eliminar o radical, multiplicando pelo conjugado. Mas no caso do x tender para infinito, só é necessário eliminar o radical quando temos aqui a radical e menos alguma coisinha ou mais alguma coisinha aqui à frente dele. Okay? Neste caso o radical aparece sozinho, por isso não é preciso eliminar raiz nenhuma. O que temos de fazer é fatorizar, colocar em evidência o termo de maior grau de cada um dos elementos numerador e denominador. Ora, no numerador ficamos então com x ao cubo, 3 mais... Aqui vai ficar 1 sobre x quadrado, eu estou a ser um pouco rápido, mas acho que vocês percebem isto, sobre x ao cubo, raiz de x ao quadrado menos x. Ora, estes cortam. E, portanto, penso que a indeterminação ficou resolvida. Ficamos com 3 mais 1 sobre mais infinito, menos 1 sobre menos infinito, sobre... Vai ficar aqui a raiz de mais infinito, portanto dá 3 sobre mais infinito, que dá 0. Vamos agora ao b, que vai ser o limite, quando o x tende para menos infinito.
do guia de x menos mx, mas o m é zero, portanto já não é necessário escrever. Vai ficar então um limite, quando o x tende para menos infinito, de 3x ao cubo mais x menos 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado menos x. Ora, se substituirmos, vamos ter aqui infinito sobre infinito, portanto, uma indeterminação. Não há exponenciais nem logaritmos, vou resolver a indeterminação por fatorização, como eu disse há pouco, tenho aqui o radical, não há necessidade de eliminar o radical, vou fatorizar. Ora, fatorizando, ficamos então com o x ao cubo em evidência, 3 mais 1 sobre x quadrado menos 1 sobre x ao cubo. Aqui, bom, aqui há pouco este corte eliminou a indeterminação. Eu sei que neste caso, se eu mantiver aqui apenas o x quadrado, a indeterminação e cortar o x quadrado com ali aqui, se cortar aqui o x quadrado com 2x aqui do numerador, fica ainda com um x no numerador, isto continua a dar infinito e aqui embaixo continua a ser infinito e continuamos em determinação. E neste caso, o que eu vou ter que fazer então é retirar ali de dentro da raiz também o seu termo de maior grau. Vou ter que pôr aqui o x quadrado que está dentro da raiz em evidência porque é o termo de maior grau. Nós já fizemos isto quando falámos de limites, mas já foi há bastante tempo e por isso provavelmente vocês estão esquecidas como é que isto se faz. Ora, o que eu vou fazer então aqui é colocar então o x quadrado aqui dentro da raiz em evidência e ficamos com isto. Ao fazermos aqui o x quadrado, ao colocarmos o x quadrado em evidência, construímos uma multiplicação e podemos abrir aqui o radical em dois radicais. Ficamos com o limite, quando o x tende para menos infinito, de x ao cubo, 3 mais 1 sobre x quadrado, menos 1 sobre x ao cubo, sobre x ao quadrado vezes a raiz de x quadrado vezes a raiz de 1 menos 1 sobre x. Ficamos então com o limite, quando o x tende para menos infinito, de x ao cubo, 3 mais 1 sobre x quadrado, menos 1 sobre x ao cubo, sobre x ao quadrado vezes, atenção que aqui fica módulo de x. Não se esqueçam que quando se corta aqui o quadrado com a raiz quadrada, ficamos aqui com módulo de x. Vezes a raiz de 1 menos 1 sobre x. No entanto, como o x está a tender para menos infinito, o módulo de x vai ser substituído por menos x. Ficamos então com o limite, quando o x tende para menos infinito, de x ao cubo, 3 mais 1 sobre x quadrado, menos 1 sobre x ao cubo, sobre... Ora, ficamos aqui com menos x vezes x quadrado dá menos x ao cubo, vezes a raiz de 1 menos 1 sobre x. Ora, fazemos o corte, vamos substituir e vai dar 3, porque aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0 também, aqui também vai dar 0. Ficamos com 3 sobre menos 1, ou seja, menos 3. Logo, a reta da equação y igual a menos 3 é a cinta horizontal quando x tende para menos infinito. Quando x tende para mais infinito, é, na minha opinião, extremamente fácil calcular a assíntota, por isso eu não vou fazer. Mas, se tiverem dúvida, depois na aula podemos fazer. Eu desconfio que a vossa dúvida tenha a ver aqui com este caso. No caso do 6.2, vou ter que apagar aqui o que eu acabei de fazer, ou até, sim, vou apagar. Vou pôr aqui só que estamos a resolver o exercício. Portanto, estamos na página 394, exercício 6.2. Portanto, relativamente aqui ao exercício 6.2, diz assim: sejam f e h duas funções de domínio 0 mais infinito, portanto, domínio de f 0 a mais infinito. Este exercício tem uma ideia interessante. Definidas por f de x igual a guia de x menos 1 e
h de x igual a menos f de x. Considera um triângulo AOB tal que o ponto A pertence ao gráfico de f, o ponto B pertence ao gráfico de h e o ponto O é a origem do referencial. Seja x a abscissa dos pontos A e B. Utilizando as capacidades gráficas da sua calculadora, determina as coordenadas dos pontos A e B, de modo que o triângulo AOB seja retângulo em O. Para esse valor indique o seu perímetro. Bom, como eles querem que o triângulo AOB seja retângulo em O, isto faz-me lembrar produto escalar. Porque, de facto, se o triângulo for retângulo em o produto escalar entre os vetores OA e OB terá que ser igual a zero. E cá está a equação que me vai permitir determinar o valor da minha incógnita, que é a abscissa do ponto A e do ponto B, no problema. Vamos só fazer aqui, e é o conselho que eu dou, para visualizarmos este triângulo, talvez fosse melhor ir à calculadora e ver aqui o gráfico das funções f e h. O gráfico da função f, penso que será algo deste género. E o gráfico da função h, tendo em conta que é menos f de x, deverá ser algo deste género. Ok? Portanto, nós temos aqui o ponto O. O que eu quero é saber, temos aqui o ponto A sobre o gráfico da função f. Temos o ponto B, que tem a mesma abscissa que o A, porque diz ali que x é a abscissa dos pontos A e B, portanto x é a mesma abscissa. E, portanto, temos aqui o nosso triângulo AOB, que eu quero que seja um triângulo retângulo aqui em O. Por isso, o produto escalar entre o A e o B terá que ser igual a zero. Ou seja, pretende-se determinar x pertencente ao intervalo de 0 a mais infinito, sendo x a abscissa de A e B, tal que o produto escalar entre OA e OB é igual a zero. Cá está a equação que eu vou ter que resolver com a ajuda da calculadora gráfica. Ok? Portanto, o vetor OA vai ser dado pela diferença entre as coordenadas dos pontos A e O. O ponto A tem de coordenadas x, f de x, por ser um ponto que está sobre o gráfico da função f. O ponto B tem de coordenadas x menos f de x, por ser um ponto do gráfico da função h. Relembrar que h de x é o menos f de x. O ponto O é o 0, 0. Portanto, o vetor OA vai ser o A menos o O. Ao fazer A menos O, vamos ter aqui as coordenadas x, f de x. O vetor OB é o B menos o O. Ups, aqui é um O. B menos O, vamos ter aqui as coordenadas x menos f de x. Ok? Ora, sendo assim, a equação do meu problema ficará como x, f de x, escalar x menos f de x, igual a zero. E, portanto, aplicando a fórmula do produto escalar, x vezes x dá x quadrado, mais com menos dá menos, menos f de x ao quadrado igual a zero. Bom, agora não me tenho que preocupar com a resolução da equação. O que eu tenho que fazer agora é pegar na calculadora gráfica, representar o primeiro membro da minha equação numa função y1 e o segundo membro numa função y2, que neste caso nem vai ser necessário, porque este é o eixo do x. Ao fazermos essa representação gráfica, penso que o gráfico desta função aqui, atenção que vamos considerar a função f, não se esqueçam que é a função g de x menos 1. E vai dar tipo uma representação gráfica assim, mais ou menos deste género, em que aqui o gráfico começa aqui no x igual a 0, e portanto depois há aqui o ponto de interseção do gráfico da função y igual a x quadrado menos f de x ao quadrado, com o eixo ao x, e a abscissa deste ponto, não é? O zero da função, será a solução da minha equação, e portanto eu terei naturalmente a abscissa do ponto A, que será o x que aqui vamos obter, a abscissa do ponto B
E, portanto, vou ter as coordenadas dos pontos A e B e, portanto, já vai ser possível determinar o perímetro do triângulo, que é só fazer a distância que vai do A ao O, depois a distância que vai do O ao B e depois mais a distância que vai do A ao B. Ok? Penso que esclareci aqui as dúvidas. É um exercício interessante porque aborda dois temas em simultâneo. O tema de ir à máquina e o produto escalar. Ok? Eu sei que este exercício causa alguma confusão e alguma estranheza. Mas lembrem-se que o objetivo no exercício de ir à máquina é quase sempre, não sempre, mas é quase sempre determinar a abscissa de um certo ponto que está sobre o gráfico de uma função, de modo que, e este de modo que, o que vem, portanto, essa condição que vem a seguir é que define a minha equação que eu tenho que resolver na calculadora, cuja solução é a abscissa do ponto que eu pretendo. E a condição que aqui estava inerente ao problema era que o triângulo tinha que ser retângulo. Portanto, eu queria descobrir qual era a posição do ponto A, qual era a abscissa do ponto A, de modo a que o triângulo fosse retângulo. E para o triângulo ser retângulo, o produto escalar entre os vetores tem que ser zero. Cá está a equação que me permitia, portanto, cuja solução seria a abscissa do ponto A e do ponto B, respectivamente. Ok? Como eu referi, o exercício 8 não vou resolver. É um exercício bastante trabalhoso e não é assim tão importante quanto isso, mas depois na aula eu vou falar sobre esse exercício. Passando agora para o exercício, portanto, para a página 398, penso eu. Para o exercício 4.1 da página 398. Ora, vamos aqui. Apagar o que está feito. Portanto, página 398, o exercício 4.1. Bom, temos então aqui uma função g, definida por g de x igual a x ao quadrado menos 7 vezes e elevado a 3 menos x, e pede para, usando a definição de derivada, calcular o g' de 3 e escrever uma equação vetorial da reta perpendicular à reta tangente ao gráfico de g no ponto da abscissa 3. Ora, g' de 3 será igual a quê? Pela definição de derivada, g' de 3 é o limite, quando o x tende para 3, do g de x menos o g de 3 sobre x menos 3. Portanto, vai ficar limite, quando o x tende para 3, o g de x é dado por x² menos 7 vezes e elevado a 3 menos x. O g de 3, ora se calcularmos, ficamos com 9. 9 menos 7 dá 2. 2 vezes e elevado a 0, que é 1. Portanto, ficamos aqui com menos 2 sobre a x menos 3. Se substituirmos, isto vai dar 0 sobre 0, uma indeterminação com exponenciais, é para aplicar o limite notável. O limite notável a aplicar, vocês já estão a ver qual é o limite, mas eu vou colocar aqui, é o limite quando x tende para 0 do e elevado a x menos 1 sobre x. X não está a tender para o sítio certo, é preciso fazer uma mudança de variável. A mudança de variável a realizar, y igual a x menos 3, x igual a y mais 3, quando o x tende para 3, y tende para 0. Portanto, e vamos ficar aqui com, vamos substituir o x por y mais 3, ora y mais 3 ao quadrado, menos 7, vezes e elevado a, vai dar, portanto, menos y, menos 2 sobre y. Ora, numerador, está bom? Não está bom o numerador. Então o que é que nós temos que fazer? Bom, eu vou primeiro simplificar ali dentro, desenvolver aqui este caso notável. Vamos ficar com y ao quadrado mais 6y mais 9 menos 7 dá mais 2 vezes e elevado a menos y menos 2 sobre y. Portanto, o numerador de facto não está bom.
Uma das ideias aqui que os alunos às vezes têm é separar aqui este menos 2 sobre y, abrir aqui a fração. É uma péssima ideia. Até porque eu, neste limite notável, a minha principal preocupação é a existência deste 1. E sinceramente, quando eu olho para aqui, esse 1 que não está aqui no numerador, mas parece-me que vai resultar aqui deste 2. Bom, mas temos aqui um problema maior ainda, que é, e o que é que eu faço com isto? Alguns alunos o que fazem é, abrem aqui isto em dois limites. Fica limite desta expressão vezes o limite desta expressão, o que também não podem fazer. Porque se o fizessem, significaria que isto tudo estaria a multiplicar por isto tudo, o que é mentira, uma vez que esta expressão só está a multiplicar por e elevado a menos y. Então o que é que eu posso fazer para simplificar este numerador? Talvez possa aplicar a propriedade distributiva, ok? E ao aplicar a propriedade distributiva vou ficar com vários termos no numerador e talvez retirando aqueles que não interessam para a construção aqui do numerador do limite notável, eu consiga resolver o limite. Ora, ficamos então com y ao quadrado vezes e elevado a menos y, mais 6y vezes e elevado a menos y, mais 2e elevado a menos y, menos 2, tudo sobre y. Atenção que eu estou a colocar aqui, e eu pedi para vocês fazerem este exercício, exatamente por causa deste limite, e não pensem que isto é um limite descabido que nunca apareceu em exame, porque exatamente a primeira vez que esta ideia aparece é num teste intermédio de 2013, se não estou em erro. Portanto, é um exercício bem difícil. Y ao quadrado vezes e elevado a menos y, mais 6y e elevado a menos y. Portanto, reparem que, olhando agora para todos os termos que compõem o numerador, aqueles que aparentemente me vão permitir produzir este numerador aqui, do limite notável, são estes dois. Depois até colocando aqui o 2 em evidência, vai ficar exatamente elevado a menos y menos 1. Portanto, estes dois termos que eu aqui tenho estão a mais, então vou retirá-los. E vai ficar então, portanto, esta expressão sobre y, mais o limite, quando y tende para 0, de 2 é elevado a menos y menos 2 sobre y. Aqui, os termos do numerador têm y em comum, vou pôr em evidência. Y é elevado a menos y, mais 6 é elevado a menos y sobre y, não é? Aqui colocamos o 2 em evidência. Colocamos até o 2 cá fora, do limite, é elevado a menos y, menos 1 sobre y. Ora, este y corta com este, substituindo, fica 0 vezes e elevado a 0, mais 6 vezes e elevado a 0, mais 2 vezes. Aqui está praticamente pronto, falta aqui só o menos y. Podemos então multiplicar no fundo ambos os membros da fração por menos 1. Ok? E ficamos então com 6 menos 2, não é? Menos 1 vezes 2 é menos 2, vezes o limite, quando z tende para 0, de e elevado a z menos 1 sobre z, em que z é o menos y, e portanto, quando o y tende para 0, z também está a tender para 0. Portanto, ficamos com 6 menos 2 vezes 1, que dá 4. Então, temos aqui o declive da reta tangente ao gráfico de G no ponto da abscissa 3. Mas eu não quero esse, eu quero determinar a equação vetorial da reta perpendicular à reta tangente. Ou seja, mais ou menos isto. Eu tenho a reta tangente ao gráfico de G no ponto da abscissa 3. O que eu pretendo é a equação vetorial da reta perpendicular à reta tangente. Como eu sei que o declive desta é igual a 3, então o declive da perpendicular será igual a menos 1/3. Ok? Bom, mas eu quero a equação vetorial. A equação vetorial implica conhecer o vetor diretor desta reta. Ora, se o declive da reta é menos 1/3, então as coordenadas de um vetor diretor da reta é 3 menos 1. Portanto, é aqui
digamos, o denominador será o x, o numerador será o y. Okay? Portanto, o vetor diretor é o 3 menos 1. Falta um ponto. O ponto será este aqui, que no fundo é o ponto 3, que é de 3, já que é um ponto do gráfico da função g, e portanto a equação da reta ficará xy igual a 3g3, eu não vou aqui calcular o g3, mais k, 3 menos 1, com k pertencente a r, e temos aqui a equação vetorial da reta perpendicular à reta tangente. Ora, o exercício 4.1, então está feito. Passando agora para a página 403, eu vou aqui apagar o que acabei de fazer. Portanto, página 403, o exercício 3. Página 403, exercício 3. Ok. Diz então o seguinte. Bom, este exercício, vocês vão ver que é o exercício que mistura a distribuição normal com a distribuição binomial. Algo que também já apareceu em exame uma vez. O volume de tinta, em mililitros, dos tinteiros de um modelo produzido por uma empresa segue uma distribuição normal. Ou seja, vamos designar aqui x, a variável que representa o volume de tinta de um tinteiro. Portanto, o que nós sabemos é que essa variável x segue uma distribuição normal. Não sabemos o valor médio, nem o desvio padrão. Sabemos apenas que a empresa sabe que cerca de 95,45% dos tinteiros têm um volume de tinta compreendido entre 41,86 e 42,14. Ora, por aqui o valor médio, o desvio padrão. Ora, tendo em conta a informação que nós temos, vou fazer aqui a curva de Gauss, na distribuição normal é fundamental, ou pelo menos tentar fazer a curva de Gauss, e parece que nós sabemos que a probabilidade de o volume de tinta de um tinteiro estar entre 41,86 e 42,14, portanto, no fundo, esta área que eu aqui tenho, corresponde a 0,9545. Ora, se esta área corresponde a 0,9545, que é um dos valores de referência para a distribuição normal, significa isso que este 41,86 é igual à média menos 2 desvios padrões e o 42,14 é a média mais 2 desvios padrões. Ok? Portanto, resolvendo este sistema, eu vou conseguir descobrir qual é a média e qual é o desvio padrão. Portanto, a média vai ser então o 41,86 mais 2 desvios padrões. Vai ficar então 42,14 igual a 41,86 mais 2 desvios padrões mais 2 desvios padrões. Portanto, 42,14 menos 41,86 é igual a 4 desvios padrões. Ou seja, vamos ter aqui esta diferença. Vai dar exatamente 0, portanto, 14 a 0,28 igual a 4 desvios padrões. Penso que não me enganei, ou enganei. Deixem só confirmar. 8 vezes 14, 10 e 1, 4. Tá. Portanto, significa isto que o desvio padrão é 0,07 e o valor médio, sendo assim, vai ser o 41,86 mais 2 desvios padrões, mais 0,07 vezes 2. Ou seja, o valor médio vai ser exatamente 42. E o desvio padrão 0,07. Ok, então neste caso temos que a minha variável x, a variável que representa o volume de tinta de um tinteiro,
segue uma distribuição normal de valor médio 42 e desvio padrão 0.07. Ora, fazendo a curva de Gauss, novamente, mas agora com os valores... Ui, isto fica aqui um bocado esquisito. Com os valores conhecidos, portanto, temos aqui o 42, mais à frente o 42,07, mais à frente o 42,14 e mais à frente o 42,21. Depois temos aqui o 41,93. Depois temos o 41,86 e depois temos aqui o 41,79. Ok? Bom. Portanto, diz o seguinte. Escolhem-se ao acaso 6 desses tinteiros. Portanto, escolhem-se 6 desses tinteiros. Sem recorrer à calculadora, determina a probabilidade de, no máximo, um desses tinteiros ter um volume de tinta compreendido entre 42,07 e 42,21. Agora reparem, se aqui se pretendesse calcular a probabilidade de um tinteiro ter um volume entre 42,07 e 42,21, um tinteiro apenas, eu usaria a distribuição normal, iria aqui ver 42,07, cá está, é este valor, 42,21 é este valor que aqui está, não é? E a probabilidade de um tinteiro ter um volume entre 42,07 e 42,21 era esta área que aqui estava, que a gente já vai ver quanto é que vai dar. Mas neste caso concreto, eu não vou fazer isso apenas para um tinteiro. Eu vou fazer isto para 6 tinteiros. Ora, aí está. Eu vou ter aqui mais uma vez uma experiência de provas repetidas. Porque eu vou ter que analisar o volume de tinta de 6 tinteiros. Vou ter que fazer 6 provas idênticas, independentes, onde apenas há 2 resultados possíveis em cada prova. Ou seja, em cada tinteiro, ou ele tem um volume entre 42,07 e 42,21, ou então não tem. Sucesso ou insucesso. Então vou definir uma variável y que vai representar não o volume de tinta de um tinteiro, mas sim o número de tinteiros, que é isto que eu estou interessado em analisar agora, o número de tinteiros com volume entre 42,07 e 42,21. Ok? Acho que é isto. Exatamente. Portanto, a variável y, então, segue uma distribuição binomial em que o número de provas são 6 e a probabilidade de sucesso em cada prova, o que é aqui? Primeiro, uma prova, nestas 6 provas, uma prova é analisar o volume de tinta de um tinteiro. Qual é a probabilidade de sucesso? Isto é, qual é a probabilidade de um tinteiro ter um volume entre 42,07 e 42,21? Ou seja, estamos aqui a pedir a probabilidade do volume de tinta de um tinteiro estar entre 42,07 e 42,21. Ora, como esta variável tem uma distribuição normal, temos que ir aqui calcular esta área. Portanto, este valor que aqui está, não sei se lembram, eu disse para vocês usarem os valores de referência, mas sempre metades deles. E aqui podemos usar o 0,9973 sobre 2, que é a área que vai daqui até aqui, menos o 0,6827, que é o que vai daqui até aqui, a dividir por 2. Bom, isto vai dar aqui um certo valor, que eu não me recordo muito bem, mas acho que é 0,15 e aqui uns trocos. Bom, isto também não interessa. Eu não sei, depois vocês confirmem, por favor. Temos aqui a variável y com distribuição binomial 6, 0,15, aproximadamente. E, portanto, eu quero calcular a probabilidade de que aconteça o quê? Quero calcular a probabilidade de que nesses 6 tinteiros, no máximo um deles
tenha um volume compreendido entre os 42,07 e 42,14. Portanto, no máximo 1, probabilidade de y ser menor ou igual a 1, que é igual à probabilidade de y igual a 0, mais a probabilidade de y igual a 1. Isto é, ou nenhum tinteiro tem o volume pretendido, e aí vamos ter só insucessos nas nossas 6 provas, a probabilidade de sucesso é 1 menos 0,15 elevado a 6, mais a probabilidade de y igual a 1, isto é, de haver um sucesso. Das 6 provas, escolhemos aquela onde vai haver o sucesso, vezes 0,15 elevado a 1, porque há um sucesso, vezes 1 menos 0,15 elevado a 5, se há um sucesso, há naturalmente 5 insucessos. Agora é só ir à máquina, fazer aqui os cálculos e temos o problema resolvido. Ok? Ora, página 414, exercício 8. O que é que diz a página 414, o exercício 8? 409. 414, exercício 8. Bem, o exercício 8 da página 414, vou assinalar aqui, é um exercício que tem que ser falado na aula porque tem imensos pormenores para eu falar agora neste vídeo, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para a página 408, exercício 4. Ok? Página 408, exercício 4. Portanto, o que é que diz? Vou aqui apagar. Ok? Bom, vamos ver então aqui. Página 408. O exercício 4. Não é? Diz assim, seja este o espaço resultado associado a uma certa exponencial aleatória, sejam A e B dos acontecimentos possíveis. Mostre que probabilidade contrário de B vezes 1 menos P de A condicionado a B. Vou aqui passando a expressão. Probabilidade contrário de B vezes 1 menos a probabilidade do A condicionado a B mais a probabilidade de contrário de A união com o contrário de B é igual à probabilidade do contrário de A mais a probabilidade do contrário de B. Okay? Portanto, mostre que esta igualdade é verdadeira se e só se A e B forem independentes. Ora, os alunos aqui neste exercício costumam ter dificuldade em perceber que demonstração têm que executar, porque a demonstração, sinceramente, não está ali bem patente em linguagem matemática, não está escrita de forma clara em linguagem matemática. O que eles querem provar, pretendem que vocês provem, é que esta igualdade é verdadeira se e só se, e o se e só se em matemática é um equivalente, os acontecimentos de A e B são independentes, ou seja, se e só se o P de A interseção B é igual ao P de A vezes o P de B. Portanto, a primeira parte do exercício era esta. Era perceber que demonstração é que se tem que fazer. Como é que se faz uma demonstração de equivalência? É simples. Tem que pegar nesta equação, nesta igualdade, e não provar que ela é equivalente a uma igualdade verdadeira, mas provar que ela é equivalente a esta igualdade. Portanto, a ideia é um bocadinho parecida com as demonstrações das probabilidades, só que aí normalmente nós queremos provar que uma certa expressão é igual a outra expressão e para o fazermos mostramos que essa igualdade é equivalente a uma igualdade verdadeira, do género 0 igual a 0, 2 igual a 2. Aqui não. Aqui eu tenho que pegar nesta expressão e tenho que provar obrigatoriamente que ela é equivalente a esta. Ok? Então vamos pegar no primeiro membro, aqui nesta equivalência. Ok, ups, acho que já estou a fazer aqui a asneira. Bom, vamos lá então começar. Ora, esta igualdade aqui é equivalente a ter, posso substituir o P de não B por 1 menos o P de B.
o P de A condicionado a B por P de A interseção B sobre o P de B. Aqui o P do contrário de união contrário de B, aplicando as leis de Morgan, posso pôr probabilidade de A interseção B contrário. Aqui o P de não A por 1 menos P de A. E o P de não B por 1 menos o P de B. Portanto, aplicando aqui a propriedade distributiva, vamos ficar com 1 vezes 1, 1 vezes, portanto, vamos ficar com 1, menos P de A interseção B sobre P de B, menos P de B, mais P de B vezes o P de A interseção B sobre o P de B, mais, ora o P do contrário de A interseção B é 1 menos o P de A interseção B, igual a 1 menos P de A, mais 1 menos P de B. Portanto, este pode cortar com este pode cortar com este pode cortar com este pode cortar com este. Então ficamos com menos P de A interseção B sobre P de B, mais P de A interseção B, menos P de A interseção B é igual a menos P de A. Ora, este pode cortar com este. E agora, este que está a dividir pode passar para ali a multiplicar. Ficamos com menos P de A interseção B igual a menos P de A vezes o P de B. Portanto, concluímos assim que o P de A interseção B é igual ao P de A vezes o P de B, tal como pretendíamos mostrar, não é? Portanto, que esta igualdade acontece se e só se A e B são acontecimentos independentes. Portanto, está a demonstração executada. Para terminar, vamos ver o exercício 2 da página 407. Ora, exercício 2 da página 407. Mais um exercício que é extremamente complexo. Acho que vou deixar este exercício, também é muito difícil, muito extenso, para fazer na aula de amanhã. Ok? Depois, da página 402, o exercício 1.2. Ok. O exercício 1.2 da 402. Portanto, vou aqui terminar. Vou aqui apagar. Ora. Então diz o seguinte. Z ao cubo vezes Z1 sobre módulo Z mais 4 conjugado de Z igual a 0 e Z diferente de 0. Portanto, o que pede aqui é para resolver esta equação e apresentar as soluções na forma trigonométrica. Portanto, quando eu olho para esta equação, penso, esta equação não vai poder ser resolvida como se resolvem as equações nos reais, porque eu, para além de ter a minha incógnita Z na equação, tenho ainda uma características dela. Tenho aqui o conjugado de Z e tenho aqui o módulo de Z. Então, como é que eu vou resolver a equação? Vou ter que substituir o Z por Rho cis θ ou A mais BI. Como temos aqui uma adição, a impressão que dá é que eu vou substituir o Z por A mais BI. O problema é que se eu substituir o Z por A mais BI, fico aqui com A mais BI ao cubo. Bem, dá uma confusão e aqui ficamos com o módulo da A mais BI, que dá raiz quadrada, A quadrado mais B quadrado, o que é sem dúvida nenhuma de evitar. Ora, o que eu poderia fazer aqui para resolver este problema da adição era passar este 4 conjugado de Z para o segundo membro. Okay? E aí a adição acaba por desaparecer. Se eu designar Z por Rho cis θ, Z é um complexo diferente de zero e, portanto, pode ser representado na forma trigonométrica, em que o θ é um número real positivo e o Rho Rho é um número real positivo e o θ é um número real qualquer. Então ficamos com
Rho cis θ ao cubo, vezes o Z1. O Z1 nós conhecemos que é o 2i, que na forma trigonométrica é o 2x de π meios, sobre o módulo de Z, que é o Rho, é igual a menos 4 vezes o conjugado de Z. Se Z é o Rho cis θ, o seu conjugado é o Rho cis de menos θ. Portanto, ficamos aqui então com Rho cubo cis de 3θ, aplicando a potenciação, 2x de π meios sobre Rho igual a menos 4 Rho cis de menos θ. Portanto, corta aqui um Rho com aqui um Rho e, portanto, ficamos com Rho quadrado cis de 3θ vezes 2 cis de π meios igual a menos 4 Rho cis de menos θ. Multiplicando aqui os complexos, ficamos com 2 Rho quadrado cis de 3θ mais π meios e aqui menos 4 Rho cis de menos θ. Ora, temos quase então a equação aqui equilibrada, isto é, temos quase um complexo de cada lado. Eu digo quase porque de facto aqui nós temos um complexo que tem módulo 2 Rho quadrado e argumento 3θ mais π meios. Mas este complexo que aqui está, por incrível que pareça, não está na forma trigonométrica porque o módulo não pode ser negativo. Então o que é que podemos fazer? Podemos transformar aqui, ou pensar que este menos 4 é um número que está a multiplicar pelo Rho cis de menos θ e transformar o menos 4 na forma trigonométrica, que é o 4 cis de π, vezes Rho cis de menos θ. Ora, e fazendo a multiplicação, ficamos com 4 Rho cis de menos θ mais π. Agora sim, temos aqui uma igualdade entre dois complexos na forma trigonométrica e dois complexos são iguais se os módulos são iguais e se os argumentos são equivalentes. Se os argumentos são equivalentes, ou seja, se este argumento é igual a este, mais 2kπ. Portanto, agora vamos resolver este sistema. Sistema este em variável real, quer o Rho, quer o θ são números reais. Passamos aqui tudo para o primeiro membro. Ficamos aqui com 4θ igual a menos π meios mais. Portanto, mais π mais 2kπ com k pertencente a Z. Continuando a resolver o sistema, aqui em cima, ficamos com Rho em evidência, 2 Rho menos 4 igual a 0. Aqui ficamos com θ igual, portanto, menos π meios mais π dá π meios. π meios vai ficar a dividir por 4, mais 2kπ a dividir por 4. Chama a atenção aqui para um pequeno pormenor. Eu não vou simplificar aqui este 2kπ sobre 4, porque a simplificação ficava kπ sobre 2. Já vão perceber porquê. Ficamos então aqui com Rho igual a 0 ou Rho igual a 2. Este é um sistema impossível. Porquê que é impossível? Porque aqui o Rho é um número positivo. E então ficamos aqui com θ igual a π oitavos mais 2kπ sobre 4. Porquê que eu não simplifiquei aqui este 2kπ sobre 4? Porque este 4 que aqui está diz-me quantas soluções tem este sistema. Em quantas vezes eu estiver a dividir o 2kπ, quantas soluções eu tenho. Ou seja, o k pertence a 0, 1, 2 e 3, porque eu vou ter 4 soluções para este sistema que aqui está. Ok? Ora, uma das soluções vai ser Z igual a 2 cis de π oitavos. Isto quando o k é 0, não é? A outra solução vai ser o 2 cis de π oitavos mais 2π quartos quando o k for 1. Depois a outra vai ser o 2 cis de π oitavos mais 4π quartos quando o k for 2. E por fim vou ter a última solução, que vai ser o 2 cis de π oitavos mais, quando o k for 3, 6π sobre 4. Okay? Eu aqui não estou a simplificar, mas claro que é preciso simplificar aqui os argumentos, não é? Fazer a soma desses argumentos e escrever o conjunto de solução da equação. Tá bom? Sendo assim, acho que vou ficar por aqui o esclarecimento das dúvidas. Na aula
iremos retirar as restantes que faltam, que são apenas mais 2 dúvidas e aqueles 2 exercícios bastante complexos que vão demorar algum tempo a realizar. Ok? Vou terminar assim. Deem uma olhadela. Alguma dúvida depois sobre aquilo que eu fiz, podem esclarecer na aula.